temos uma pergunta também relacionada a falecimento, né? Ou seja, meu pai ou a minha mãe faleceu no ano anterior, no ano de 2010, é o ano do qual eu tenho que prestar contas até agora, o dia 29 de abril. Como é que a gente faz isso? E a gente não deu entrada ainda no inventário. Na verdade, a declaração de espólio, que é espólio, é o nome que se dá ao falecido para fins de declaração de ajuste anual. Então, para fins de declaração de espólio, ela independe muito da abertura ou não do inventário. Na verdade, a declaração de espólio é uma forma de você informar a Secretaria da Receita Federal que esta pessoa não existe mais, né, em forma física. Na verdade, a baixa no CPF dela, a baixa na documentação dela, só será feita com a declaração final de espólio. E a declaração final de espólio só é feita quando o inventário termina, quando o inventário é concluído. Então, enquanto você não der entrada no inventário, enquanto esse inventário não for concluído, a declaração desta pessoa tem que ser feita normalmente, como declaração de espólio. Então, no ano de 2010, até o momento em que ela teve rendimento, vai ser considerado na declaração dela. E a partir do momento que a esposa, foi o marido que faleceu e a esposa passou a receber a pensão, a esposa passa a lançar na declaração dela a partir do momento que ela passou a receber as pensões. Inclusive, se for pensão previdenciária, a própria Previdência já manda os informes de rendimento certinho. Enquanto a pessoa estava viva, ela recebeu normalmente os rendimentos, consequentemente ela tem um informe de rendimento. O dependente ou a pessoa que está recebendo a pensão vai passar a receber também um informe de rendimento contendo os valores que ela passou a receber a título de pensão. Por isso que é muito importante dar entrada no inventário, para que na conclusão desse inventário você faça a declaração final de espólio, para que definitivamente essa obrigação tributária, essa obrigação que você precisa fazer de declaração de ajuste anual, passa a não ser exigida mais, apenas com a declaração final de espólio que isso acontece. Mas aí é quando o inventário, efetivamente, quando a distribuição dos bens, quando a partilha dos bens, definitivamente é feita via inventário, tá? Ou inventário amigável, né? Hoje existe uma facilidade de se fazer o inventário via cartório, para que as coisas aconteçam de forma mais rápida, ou inventário via judicial mesmo. Há uma pergunta, as pessoas perguntam muito se elas podem declarar como despesas delas algumas contas que elas pagam para outras pessoas. Por exemplo, um avô que paga escola para o neto. O avô, ele até pode ter a guarda do neto e ao obter a guarda judicial do neto, automaticamente esse neto passa a ser seu dependente. Então, todas as despesas dedutíveis, despesas que são dedutíveis na declaração de ajuste com este neto, sim, podem ser declaradas na declaração dele. Só que esse avô, ao invés disso, ele só está ajudando esse neto. Ele está pagando escola para esse neto, mas esse neto não é seu dependente. Esse neto tem pai, esse neto tem mãe, e na verdade ele simplesmente está ajudando o neto pagando a escola. Neste caso, ele não pode deduzir essas despesas na sua declaração de ajuste anual. Então, para ele é uma despesa não dedutível. Ele pode colocar lá na declaração que ele pagou a escola do neto, mas ele não pode utilizar essa despesa para fins de abatimento no imposto de renda, porque o neto não é dependente legal dele. Então, as despesas com dependente, elas estão vinculadas ao ser dependente de alguém. Então, o ser dependente de alguém vem em primeiro lugar. Então, as despesas desse dependente só podem ser deduzidas se for um dependente legal. No caso de avô e neto, esse avô precisa ter a guarda judicial de que realmente esse neto é dependente dele. Caso contrário, não. Tem uma pergunta aqui interessante. Ainda com relação a dependentes, né? Se o dependente
ele falece no ano de 2010. Eu posso colocá-lo como dependente 2011? Na verdade, nós temos que fazer a seguinte separação. A declaração de ajuste que eu estou entregando até o dia 29 de abril de 2011, ela é a declaração referente ao exercício 2010, referente ao ano de 2010. Então, tudo o que for relativo ao ano de 2010, eu tenho um prazo. Na verdade, o 29 de abril é o prazo que eu tenho para prestar contas ao fisco. Então, até o momento que esta pessoa era minha dependente, no ano de 2010, eu posso sim colocá-la na minha declaração de ajuste e informar até o período em que ela efetivamente pode ser considerada como dependente. Se houve falecimento, obviamente, eu preciso colocá-la como dependente até o mês em que ela se encontrava com vida. E se porventura eu tenha tido despesas médicas hospitalares, independente do valor, né, que despesa hospitalar, despesa médica hospitalar, não há um limite. Então, independente do limite, independente do valor que eu gastei com essa pessoa, de repente ela morreu por doença, então, independente do valor da despesa médica, eu posso, até o mês de falecimento dela, considerar na minha declaração de ajuste naturalmente. Então, a declaração que eu vou entregar lá no ano de 2012, que é relativa a 2011, essa pessoa não vai constar mais. Mas tudo aquilo que eu estou fazendo até o dia 29 de abril deste ano é relativo ao ano de 2010. Então, isso precisa estar muito claro para o contribuinte. Então, a minha vida, a relação, as coisas relacionadas a 2010 é que eu estou prestando contas até o dia 29 de abril de 2011. É o prazo que eu tenho para fazer essa prestação de contas junto ao fisco. Na declaração de ajuste anual, eu tenho vários campos para preenchimento. Eu tenho um campo chamado rendimentos tributáveis. O que são rendimentos tributáveis? São aqueles rendimentos cuja legislação fiscal determina que haja tributação de imposto de renda sobre eles. Por exemplo, salário, horas extras, algumas comissões que eu receba junto ao empregador. E há um outro campo chamado de rendimentos isentos e não tributáveis. Esses rendimentos isentos e não tributáveis também são definidos pela legislação de quais rendimentos são esses. Então, por exemplo, fundo de garantia, multa de 40% do fundo de garantia. Então, às vezes eu tive uma rescisão de contrato, eu saí da empresa, eu fui dispensado. Então, eu recebi na minha rescisão contratual, eu saquei o meu fundo de garantia. Então, esse saque de fundo de garantia é uma renda que eu tive no ano de 2010, mas ela é uma renda não tributável. Eu posso declarar, na verdade, eu devo declarar, mas eu devo declarar em campo específico, em campo denominado isento e não tributável. Inclusive, lá eu terei campos específicos para eles. Então, distribuição de lucros, né? Também, dentro do limite estabelecido pela legislação de imposto de renda, há rendimentos que não são oferecidos à tributação, mas é importante ser informado na declaração de ajuste anual, porque é renda, significa renda. E com esse dinheiro a gente aumentou o nosso patrimônio, de repente foi com essa renda que eu comprei uma casa, que eu comprei um carro. Então são valores que justificam o meu aumento patrimonial. Porque se eu não declarar, eu declarar só o campo de rendimento tributável, pode faltar renda na minha declaração que justifica uma evolução patrimonial. De repente eu consegui comprar minha casa própria naquele ano, de repente eu consegui comprar o meu carro e eu consegui comprar com alguma renda extra que entrou, um seguro de vida que eu passei a ter direito, de repente meu pai tinha um seguro de vida, infelizmente faleceu, aí essa indenização vem para os filhos. Então, eu posso e devo declarar isso na minha declaração de ajuste anual, para até justificar algumas aquisições que eu faço, algumas aquisições patrimoniais que eu faço.
mas aí ela passa a trabalhar e passa a ganhar mais. E a partir do momento que a esposa passa a ganhar mais que o marido, né, e ela era dependente na declaração dele, pode continuar sendo assim? Pode, não há problema nenhum. A declaração de marido e mulher, ela pode ser feita em conjunto, mas eu repito, é preciso fazer uma análise se vale a pena, porque muitas vezes não vale a pena juntar os dois rendimentos, porque ao juntar os dois rendimentos, esses rendimentos estão sendo oferecidos à tributação. E ao ser oferecida a tributação, vai ser apurado o imposto e deduzido o que já foi retido, tanto quanto foi retido do marido, quanto foi retido da esposa. E nessa apuração pode gerar imposto a pagar, pode gerar imposto a restituir, mas pode gerar imposto a pagar também. E aí é importante que você faça uma simulação em separado. Será que a partir do momento que ambos passaram a ter uma renda suficientemente para separar, não seria mais interessante separar? E aí você faz uma análise para ver qual é a vantagem. Se há vantagem de fazer em conjunto ou se há vantagem de fazer a declaração em separado. Então não é simplesmente, como eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo. Então a declaração de ajuste, ela é importante por essa prestação de contas, que você faça uma análise daquele momento, né? O nosso momento tributário, ele é um momento diferente a cada período. Então eu estou numa situação tributária em 2010, em 2009 eu tinha uma outra situação tributária, então é sempre uma análise daquele momento, observando as regras daquele momento. Então é importante que essa análise seja feita. Se eu não conseguir fazer sozinho, que eu procure um profissional para me ajudar nessa análise e ver qual a melhor opção, para que eu não tenha problemas futuros com o filho.